Saudações a todos e todas. Este trabalho, a identidade da Unimap no movimento de sua política acadêmica, uma teoria fundamentada nos dados, resume uma tese apresentada na Universidade Metodista de São Paulo pelo autor em 26 de julho de 2016, orientada pela professora doutora Roseli Fischmann, da FEUSP. O autor atualmente é aluno do curso de Gestão Financeira do Claretiano. A pesquisa circunscreve-se no campo dos estudos sobre a história das universidades no Brasil. Na esfera particular, o trabalho apresentou um recorte da história da Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, uma universidade privada, confessional e comunitária, cuja comunidade acadêmica desenvolveu nela um espírito público, no sentido de uma universidade comprometida com as necessidades da comunidade do seu entorno e servindo um projeto de sociedade e construção de cidadania. Ainda não haviam suficientes pesquisas sobre o caso da Unimep, particularmente em relação ao período em foco e na densidade proposta pelo projeto. Também consideramos o fato de que as duas principais pesquisas anteriores disponíveis no nível de doutorado, do professor Dr. Reinaldo Matias Fleury, em 1988 na Unicamp, e do professor Dr. João dos Reis Silva Júnior, em 1992 na PUC São Paulo, estes trabalhos tiveram outros enfoques e a nossa proposta poderia fazer avançar a historiografia e a interpretação no caso estudado. Por fim, a própria importância do evento, da construção da política acadêmica dessa universidade, o nosso fulcro de pesquisa, bem como sua relação, importância e relevância para a comunidade do seu entorno, quer seja local ou regional, e mesmo nacional e internacional, no seu desenvolvimento dos anos 1980 até os começos da primeira década do século XXI. Os objetivos da pesquisa foram de explicar e compreender o processo identitário e de institucionalização da Unimep, a partir do movimento de construção de sua política acadêmica, 1989-1992, e o que ela propôs ser enquanto uma universidade, o seu leitmotiv. Nós utilizamos aqui as categorias propostas por Paul Ricoeur: explicar e compreender, erklären e verstehen, na língua alemã, divisas de seu método hermenêutico, sintetizado na sua célebre fórmula que se constituiu numa chave de leitura da sua teoria do texto e da ação: explicar mais para compreender melhor. A pesquisa combinou o método historiográfico com análise de dados qualitativos. Apoiou-se principalmente nos dados obtidos dos arquivos histórico-documentais da universidade e, adicionalmente, na oitiva de protagonistas do processo, por meio de entrevistas semi-estruturadas intensivas, ambos os casos considerados as fontes primárias do projeto. Para a análise qualitativa dos dados, empregamos de forma exploratória o método da Grandad Theory, teoria fundamentada nos dados, TFD, de Barney Glasser e Anselm Strauss, e outros pesquisadores que deram seguimento a esse método, particularmente na perspectiva construtivista, desenvolvida principalmente por Kat Charmas, discípula de Glasser. Em síntese, o método da TFD, enquanto um método de pesquisa qualitativa, de abordagem indutiva, oferece a possibilidade de construir categorias analíticas a partir dos dados e, por conseguinte, respeitar o fenômeno, seguindo as indicações que provém do mesmo, assim como possibilita conjugar pesquisa empírica com reflexão teórica.
Adicionalmente ao processo de análise de dados, nós utilizamos um software, o software Atlas TI na versão 7. Foram processados 294 documentos, num total de 2.032 páginas, mais as entrevistas semi-estruturadas intensivas, cujas transcrições somaram mais de 80 páginas. Os principais pontos de discussão da pesquisa basearam-se nas seguintes perguntas: como se deu e o que significou o processo e o movimento da construção da política acadêmica da Unimep para o seu desenvolvimento histórico e autodefinição? Qual a concepção ou as concepções de universidade que foram identificadas na política acadêmica? Por que a identificação da política acadêmica passou a ser vista como a institucionalização da Unimep? Como a política acadêmica dialogou com a natureza da Unimep enquanto uma universidade privada e confessional? Quais as contribuições à história da Unimep e à construção da sua política acadêmica trouxeram para a reflexão e o desenvolvimento da universidade brasileira? E o nosso problema fundamental, ou pergunta geradora central, como se refere à teoria fundamentada nos dados, foi a seguinte: qual o significado e sentido da política acadêmica na construção da identidade da Unimep e o que ela se propôs a ser como universidade? A política acadêmica da Unimep se constituiu numa peça normativa das práticas acadêmicas e administrativas da universidade e preconizou um sistema de valores e ações que devem orientar a vida universitária e sua relação com a sociedade. O seu eixo ético fundamental, a construção da cidadania enquanto patrimônio coletivo da sociedade civil, partiu da realidade objetiva da universidade, de sua natureza particular e confessional, com espírito público e comunitário, que é o seu concreto. Os principais resultados, aqui também em síntese, foram os seguintes. Primeiro, o processo da política acadêmica da Unimep constituiu-se num movimento instituinte da universidade, aqui usando a categoria de Cornelius Castoriadis, como fruto dos anseios e do inconformismo da comunidade acadêmica unimepiana já esboçados desde os anos 1970, ainda enquanto faculdades integradas, expressos em diversas crises institucionais e na busca pela explicitação de objetivos para a universidade, particularmente que fizessem sentido para a comunidade acadêmica e para a sociedade civil. Em segundo lugar, o motor do processo de construção da política acadêmica foi o incômodo, inconformismo e a insatisfação da comunidade acadêmica da Unimep, o que resultou num movimento operado por um método que reconhecemos como radicalmente coletivo, participativo e dialético, de pensar e repensar a universidade, levando em conta as suas condições objetivas de existência, a historicidade da sua trajetória e a busca por um sentido social e comunitário para a universidade. Em terceiro lugar, o movimento instituinte da Unimep se deu no estabelecimento de sua política acadêmica, mas também nas demais políticas dela derivadas, baseadas no empenho da sua comunidade acadêmica e na vontade política e apoio dos seus dirigentes. Todo esse processo se tornou no seu eixo estruturante e identitário. Aqui nos referimos a outras políticas, como o Estatuto do Magistério Superior, política de capacitação docente, política de pesquisa e o Fundo de Apoio à Pesquisa, a política de extensão e o Fundo de Apoio à Extensão, a política editorial, política das licenciaturas, política de biblioteca, política de avaliação institucional e outras. Em quarto lugar, o movimento da política acadêmica encontrou a razão de ser da universidade, a razão de ser da Unimep, sua utopia e identidade
baseada numa ética valorativa da construção da cidadania enquanto patrimônio coletivo da sociedade civil. Esse lema se estabeleceu como finalidade da educação da Unimep, procurando reunir uma dupla competência nos seus egressos: a competência científica e a competência política, ou seja, uma percepção crítica dos problemas da sociedade e a capacidade de intervenção nestes problemas com base no paradigma ético de construção da cidadania. Nesse movimento, a Unimep radicalizou a sua conduta de universidade, que buscou ser contra-ideológica e contra-reprodutivista. Em quinto lugar, o movimento instituinte da Unimep foi percebido e reconhecido também no contexto universitário brasileiro da década dos anos 90 e primeira década do século XXI, de modo que ela chegou a influenciar as experiências da universidade brasileira, por meio da atuação nos principais organismos coletivos da esfera universitária, tais como o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, CRUB, o Fórum de Extensão das Universidades Brasileiras, FOREST, no Fórum de Graduação, na Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, ABRUC, e outros. Alguns indícios da contribuição da experiência da Unimep podem ser constatados, por exemplo, no Plano Nacional de Graduação e depois também na Política Nacional de Graduação ou em documentos oficiais do FOREST. Por fim, a proposição teórica da tese, baseada nas análises e no método da teoria fundamentada nos dados, foi a seguinte: o inconformismo que marcou a academia unimepiana em relação ao status quo de uma sociedade cindida e, portanto, também da própria universidade reprodutiva da ideologia, cresceu ao longo das fases do seu desenvolvimento como instituição, culminando num movimento propício para a busca de uma síntese instituinte, o que foi viabilizado pelo exercício de um método coletivo participativo dialético de debate e construção comunitária, e que encontrou na ética valorativa da construção da cidadania a razão e o fundamento da universidade e, por conseguinte, a sua própria identidade. Muito obrigado pela sua atenção.